Oiê, pessoal! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a luta em defesa da vida. Meu nome é Camila. Eu sou o Pedro e esse é o Nicola. E vem com a gente aprender um pouquinho mais sobre esse tema. Para começar o vídeo, vamos lá no iniciozinho da Bíblia, lá em Gênesis. Quando Deus está fazendo a criação, ele vai criando as coisas aos pouquinhos e ele vê que tudo era bom. Ele criou a terra e ele viu que era bom, ele criou o mar, ele viu que era bom, ele criou os animais, ele viu que era bom, mas quando ele criou o homem, ele viu que era muito bom. Então, essa qualidade de muito bom já mostra que em toda a criação, realmente nós temos um valor incomparável para Deus. Sabe, nós somos a obra-prima dele, nós temos um valor inestimável. E isso pode ser confirmado logo após, quando Deus diz em Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Então, qual a importância da gente realmente lutar em defesa da vida, né? Se você parar para pensar do ponto de vista racional, já é uma coisa meio óbvia, qualquer pessoa sabe que é importante lutar em defesa da vida. Mas para nós católicos, isso tem um peso ainda maior, né? Porque a gente está realmente lutando pela obra-prima de Deus, por aquilo que é mais valioso para Ele e que a gente tem confirmado desde a criação. E é por isso que quando a gente trata de um tema tão polêmico quanto o aborto, a gente precisa filtrar bem todos esses argumentos que a gente escuta por aí. Principalmente porque o aborto reflete exatamente a indiferença do ser humano com o amor de Deus para com o homem. E é justamente aí que mora o problema, né? Hoje em dia, na sociedade, as pessoas estão colocando cada vez mais a si mesmas no centro de suas vidas e estão tirando Deus do centro. E quando a gente faz isso, a gente começa a pensar que nós somos o centro de nossas vidas, que nós que somos o mais importante, a gente acaba confundindo um pouco os valores e indo por um outro caminho, né? O maior exemplo disso, quando a gente fala de aborto, por exemplo, é aquela ideia do meu corpo, minhas regras. Não é o seu corpo, não são as suas regras. Para nós católicos, quando a gente vai lá na Bíblia em Coríntios, a gente vê que o nosso corpo, na verdade, ele é templo do Espírito Santo. Então não é simplesmente o meu corpo, eu faço o que eu quero. Não, sabe? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós e por isso nós temos que ter cuidado com o nosso corpo. E quando se trata de uma gravidez, isso é ainda maior, porque nós somos duas vidas aqui dentro, não é simplesmente o meu corpo e eu mando em tudo que está aqui dentro de mim, está dentro de mim, é meu e eu faço o que eu quiser. Não é assim, é uma outra vida. E apesar de fisicamente ser um corpo só, porque estão ligados com o cordão umbilical, são dois corações batendo, são duas vidas diferentes. E são duas vidas com vontades diferentes. E isso a gente pode ver principalmente nessa fase que a gente está vivendo, nos exames de ultrassom, quando a gente quer ver ele, mas ele está incomodado, ele põe uma mãozinha na frente, ele vira de costas. Apesar da vontade da Mila ser de ver ele, às vezes ele, mesmo dentro dela, tem sua própria vontade. Isso tem que ser respeitado desde o princípio. E desde as primeiras vontades, né, desde quando ainda é uma sementinha que não quer aparecer pra gente, por exemplo, no ultrassom, que vira de costas, Deus já tem a vontade dele para as nossas vidas, né? Ele já tem os planos dele pra gente. E a gente vê isso, por exemplo, em Jeremias, quando ele diz que antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado. E nós católicos sabemos que os 10 mandamentos são bons, que eles servem para que a gente tenha uma vida correta, tenha uma boa moral. E por que relativizar o quinto, que é para ser o mais óbvio, o mais importante, que não matarás? Então, apesar de muita gente ter esse pensamento de que a igreja às vezes é contra a mulher ou qualquer coisa do tipo, não é. A igreja nos dá, no caso, o exemplo de Maria, que foi a mãe que com certeza sofreu mais do que qualquer outra mãe que já passou aqui pela face da terra. Então, se a gente pensar que tal motivo é motivo para abortar, tal motivo vai ser um sofrimento muito grande, ter aquela criança vai ser um sofrimento muito grande para aquela mãe, etc. A gente pode se agarrar tanto no exemplo de Maria, né, porque ela sofreu mais do que qualquer outra mãe, ela que criou o filho dela. Às vezes a gente não pensa muito nisso, né, mas Maria amamentou Jesus, Maria ensinou Jesus ali nos primeiros passos, Maria ficou sem dormir noites e noites com Jesus chorando. Então ela viveu tudo que as outras mães também vivem e viu o filho dela sofrer mais do que qualquer outra pessoa já sofreu. Então, Maria é o nosso exemplo de força quando a gente pensar que é difícil cuidar de um filho, é difícil criar uma família e etc.
E a gente também, além de se agarrar ao exemplo dela, a gente pode se agarrar à intercessão dela. Porque como mãe, ela entende todas as dores de todas as mães. E nós homens também temos um grande exemplo para se apegar, que é São José. São José também passou por uma situação muito difícil, que foi saber que a sua mulher prometida, né, Maria, estava grávida e que o filho não era seu. Isso na época seria motivo de apedrejamento, de julgamento de Maria. E ainda assim, o tempo todo ele esteve do lado de Maria e esteve ali presente na criação de seu filho e filho de Deus. E é isso. Esse é um tema bastante complicado, né? A gente sabe que é um tema muito polêmico, complexo. Ainda mais para se debater num vídeo tão curtinho assim. Mas a gente vai deixar aqui para vocês na descrição, então na legenda, dependendo de onde vocês estiverem vendo esse vídeo, algumas sugestões para quem quiser se aprofundar mesmo, né? Porque é importante que nós católicos sejamos realmente ativos nessa luta pela vida. Então, fiquem com Deus. Salve Maria!